Meu nome é Giovana, eu sou mediadora de História do PVS no Polo Duque de Caxias. Nos vídeos das últimas semanas, nós vimos o processo de colonização inglês e espanhol nas Américas. No vídeo de hoje, falaremos sobre a colonização da América Portuguesa entre os séculos XVI e XVII. Para facilitar a dinâmica do nosso vídeo, nós o dividimos em duas etapas. Primeiro, falaremos sobre trabalho e mão de obra, e depois, sobre política e administração colonial. O processo de colonização ele terá início com a chegada dos europeus em solo brasileiro e o contato desses com os povos indígenas que aqui viviam. Isso vai trazer inúmeras consequências, a começar pela imensa mortandade provocada pelas doenças epidemiológicas. Esse debate já foi feito nos vídeos das semanas 8 e 9 e é importantíssimo que você esteja a par deles para compreender melhor o que será falado aqui. Outro fator que também irá provocar essa imensa mortandade e o desaparecimento de tribos inteiras ao longo do tempo será a exploração do trabalho compulsório indígena. Para conseguirem isso, os portugueses aprenderão suas diferentes línguas, costumes, valores, adentrando nessas comunidades procurando desestabilizá-las. O primeiro passo nesse sentido será o agravamento das guerras internas que já existiam entre as inúmeras tribos indígenas. Inimigo do meu inimigo é meu amigo. Assim conseguiam fazer alianças, estabelecer acordos e dominar tribos que perdiam essas guerras. Outra medida tomada pela coroa portuguesa para a sujeição desses povos será o projeto catequético jesuítico. A Companhia de Jesus chegará na colônia portuguesa em 1548, liderada pelo missionário Manuel da Nóbrega, no governo geral de Tomé de Souza. Inspirados pela Contra-Reforma Católica, o objetivo desses religiosos é transformar esses indígenas em bons cristãos. Aos que se recusassem, a esses seriam chamados de gentios e caberiam as guerras justas, autorizadas por lei. Índios que se recusassem à conversão, que abriam guerras contra os portugueses, que cometiam antropofagia, que quebravam acordos e alianças que já foram estabelecidas, esses poderiam ser capturados e transformados em escravos para o trabalho interno na colônia. Aos índios que aceitassem a conversão, esses eram descidos de suas tribos para os aldeamentos, também chamados de reduções ou missões, espaços construídos pelos jesuítas próximo aos povoamentos. Lá, esses indígenas teriam direito à sua liberdade, porém, uma liberdade tutelada, controlada por esses religiosos que lhes impunham a catequese e também um modelo de civilização europeu. Confrontos entre colonos e religiosos serão constantes ao longo do tempo, mas eles tendem a se agravar conforme essa colônia vai crescendo e se desenvolvendo, o que vai demandar mais mão de obra escravizada indígena. Porém, proporcionalmente a essa demanda, essa mão de obra começará a ficar escassa, por conta das constantes fugas devido à não separação deles e o seu meio, o qual eles conheciam muito bem, a destribalização progressiva, que vai gerar uma queda na taxa de natalidade, somada às epidemias que não vão parar de matar gente. Além disso, nós teremos uma legislação régia indigenista que vai mudar constantemente por conta das pressões de colonos e religiosos e seus diferentes interesses. Apesar disso tudo, a mão de obra indígena escravizada, ela será constante na colônia portuguesa até o século XVIII, coexistindo com a mão de obra escravizada africana, que chegará por aqui em meados do século XVII e absorvida pelo empreendimento colonial açucareiro. Além da mão de obra escravizada, nós também teremos na sociedade colonial trabalhadores livres e pobres. Quem eram esses trabalhadores? Homens, em sua grande maioria, casados com indígenas ou suas descendentes, que aqui faziam pequenos serviços para garantir a sua sobrevivência, como o transporte de mercadorias e pessoas, cuidado nas pequenas plantações,
serviços e auxílio no comércio local e até mesmo a segurança e vigia de grandes propriedades e também de escravos. Dessa forma, esses trabalhadores mantinham esse sistema colonial, garantindo aí o seu funcionamento durante muito tempo. Olá, gente, tudo bom? Meu nome é Isabel, sou mediadora do Polo de Itaboraí e hoje eu estou aqui para poder dar continuidade a esse tema de extrema importância que é a colonização portuguesa na América entre os séculos XVI e XVII. Bora lá? Bom, quem tem acesso à apostila pode abrir no módulo 1, capítulo 6, página 60, para poder acompanhar o debate sobre as capitanias hereditárias. E as capitanias hereditárias vão ser, de fato, a primeira forma da garantia da colonização portuguesa na América. A partir da divisão entre 14 grandes, imensos lotes de terra estabelecidos na faixa do litoral da América do Sul, anteriormente dividida entre portugueses e espanhóis no Tratado de Tordesilhas, a gente vai começar a ver a ocupação portuguesa concreta na América. Essas capitanias eram doadas aos donatários, homens cristãos, com renda, que deveriam garantir a colonização na América. Como eles garantiriam isso? Cobrando impostos, fazendo julgamentos, dividindo as suas capitanias nas 6 marias. Tudo isso nos mostra um projeto de descentralização da administração colonial portuguesa vista na América. Ou seja, o que eu quero dizer é que ficava nas mãos de cada donatário a responsabilidade de ocupar e colonizar a América portuguesa. Acontece que as capitanias vão sofrer alguns problemas, como as resistências indígenas que vocês já viram nos vídeos anteriores, como os altos custos para a manutenção dessas capitanias e também as distâncias entre as capitanias e das capitanias em direção ao Reino de Portugal também enfraqueciam esse modelo, o que fez com que Portugal repensasse na ocupação colonial e, obviamente, na administração colonial, criando em 1548 o que a gente vai chamar do Governo Geral, com sede em Salvador. E é por isso que algumas pessoas dizem que a primeira capital do Brasil foi a cidade de Salvador. As capitanias vão deixar de existir? Não, mas a partir de agora, um governador-geral que tem as suas atribuições extremamente semelhantes aos donatários e que ficavam estabelecidas no regimento do governo-geral, vai ser responsável por garantir a colonização na América, estabelecendo contato direto com o rei de Portugal. Além disso, houveram divisões do território colonial, como, por exemplo, a criação do Estado do Maranhão no século XVII, para tentar coibir a invasão dos franceses, que, inclusive, já haviam tentado invadir o governo geral, e, no caso, a colônia portuguesa na América, no século XVI, aqui no Rio de Janeiro. É exatamente por isso que a cidade do Rio de Janeiro é criada, como forma de mostrar a força da colonização portuguesa na região. Exatamente por isso que as cidades também vão ter um peso importante na administração colonial portuguesa. Vão ser criadas as câmaras municipais, órgãos responsáveis por estabelecer as regras dessas cidades que estão se formando, que serão controladas pelos homens bons, homens como os donatários e como governador-geral, cristãos, com renda, que poderiam e deveriam garantir a posse das suas cidades, o desenvolvimento da economia colonial e também da expansão da fé católica. Por isso que, compreendendo a administração colonial, a gente também consegue compreender outros pontos da colonização portuguesa na América, do Brasil colônia, entre os séculos XVI e XVII. A economia colonial portuguesa na América, entre os séculos XVI e XVII, vai ficar profundamente marcada pela agromanufatura açucareira, ou seja, pela produção de açúcar, espalhada por todo o litoral e concentrada principalmente na região Nordeste. Portanto, o que a gente observa é que a região Nordeste tinha um peso tanto político quanto econômico para a colonização. Essa produção vai se dar através do sistema de plantation, que vocês já devem ter visto nos vídeos anteriores sobre a colonização europeia na América. O sistema de plantation se baseia na monocultura e que, nesse caso, é da cana-de-açúcar, na mão de obra escravizada, tanto nativa quanto africana, em latifúndios e com uma produção ligada ao mercado externo, no caso, ao mercado transatlântico. Com isso, a produção de açúcar do Brasil vai se tornar uma das maiores do mundo no século XVII. E, obviamente, isso também vai fazer surgir um mercado interno dentro da colônia,
principalmente dos derivados de açúcar, como o melado, a aguardente, também conhecida como cachaça. Além disso, porque não só de açúcar se vive a produção econômica portuguesa na América, vamos ver outras formas de não só produção, mas de ocupação do território colonial, como, por exemplo, das drogas do sertão na região amazônica. O que eram as drogas do sertão? Eram elementos produzidos na região e também elementos trazidos pelos portugueses para serem plantados ali, como, por exemplo, o cravo, a canela e locais como o cacau, como o pau-cravo, como o urucum e o guaraná. Tudo isso vai dinamizar a produção econômica local e também do reino português. Além disso, a gente vai observar como o processo da ocupação do território colonial e também do desenvolvimento da economia colonial, a pecuária. O gado já era utilizado dentro dos engenhos de açúcar, mas a partir do século XVII, com a sua força e também com a força humana dos vaqueiros, o gado vai se espalhar pelo território colonial, ampliando as fronteiras estabelecidas pelos portugueses anteriormente. Além disso, outros dois elementos também se fazem importantes para a produção da economia colonial nesse período, como a mandioca e seus derivados e o tabaco. Dois produtos que já eram consumidos pelos povos nativos e que terão peso nas trocas comerciais nesse período. O tabaco, a aguardente, por exemplo, vão ser fundamentais para o tráfico negreiro. A mandioca e seus derivados vão se espalhar por todo o Império Português, o que, inclusive, caiu ano passado na prova do Enem. A dinamização da economia colonial vai levar a ocupação portuguesa por diversas outras regiões da América, principalmente durante o século XVII. Isso vai fazer com que a gente entenda o chamado processo de interiorização da colonização portuguesa, ou seja, da ocupação de territórios para além do Tratado de Tordesilhas e também para além do litoral, onde se concentrava a colonização. Isso vai se dar não só por conta da economia colonial, mas também por conta de um fator externo de extrema importância, a União Ibérica. Entre os anos de 1580 a 1640, o Reino de Portugal foi anexado ao Reino da Espanha, transformando a Espanha no maior império ultramarino da Idade Moderna. E, para além disso, as antigas fronteiras estabelecidas entre portugueses e espanhóis deixaram de existir, como o próprio Tratado de Tordesilhas, pois tudo fazia parte de um só império, o Império Espanhol. É exatamente nesse período que a Holanda, importante reino comercial da Europa, vai invadir territórios anteriormente ocupados por portugueses, tanto na África quanto na América. Especificamente na América, os holandeses vão invadir, em 1630, a cidade do Recife, centro da capitania de Pernambuco, que, como a gente já sabe, é um dos maiores produtores de açúcar do mundo. Os holandeses permanecerão no Nordeste até 1654, quando serão expulsos a partir da insurreição pernambucana. É exatamente durante o período da invasão holandesa que um dos maiores focos de resistência da escravidão africana no Brasil é vista. Eu estou falando do Quilombo dos Palmares, que ficava concentrado na Serra da Barriga, no que hoje a gente chama do estado de Alagoas, e que recebeu grande quantidade de pessoas escravizadas fugidas dos engenhos controlados pelos holandeses no Nordeste. A partir de 1640, com o processo da restauração monárquica, ou seja, com a ascensão de uma nova dinastia ao poder no Reino de Portugal, a dinastia dos Bragança, nós vamos observar a recuperação da economia portuguesa e o incentivo à interiorização da colonização na América. Isso vai se dar a partir do movimento das entradas, um movimento oficial estabelecido pela coroa portuguesa em busca dos famosos metais preciosos e também de mão de obra fugida. Com os mesmos objetivos, só que de maneira particular, nós vamos observar o movimento do bandeirantismo, que vai surgir principalmente da capitania de São Vicente, do que a gente chama hoje do estado de São Paulo. Particular porque cada bandeirante organizava essas incursões, essas expedições pelo interior do território, também buscando os metais preciosos e pela mão de obra nativa, amplamente utilizada na capitania de São Vicente. É exatamente por isso que os bandeirantes vão entrar em confronto com os indígenas e com os jesuítas, que eram contrários à escravização dos povos nativos na América. Coube aos bandeirantes, na transição do século XVII para o século XVIII, uma das maiores descobertas dos portugueses, que foram, finalmente, as minas de ouro no território colonial, no que a gente chama hoje do estado de Minas Gerais.
e, concretamente, isso transformou a colonização e o Brasil a partir do século XVIII. É o que vocês vão ver no próximo vídeo sobre o tema da colonização portuguesa na América. Para poder fixar o conteúdo da aula de hoje, a gente vai trabalhar uma questão que caiu ano passado no vestibular da UERJ. Bora lá? Século XVII, o Brasil que era um arquipélago. Observando o mapa, a gente consegue ver o meridiano de Tordesilhas, ou seja, a linha que dividia a América do Sul entre portugueses e espanhóis. A gente consegue ver as diferentes formas de produção econômica vista durante o século XVII, por exemplo, das drogas do sertão na região amazônica, da cana-de-açúcar espalhada pelo litoral, da pecuária, tanto pelo Nordeste, mas também pelo sul do Brasil, e isso é importantíssimo, porque marca a colonização portuguesa na região, e a gente, inclusive, consegue ver o ouro, descoberto pelos bandeirantes no finalzinho do século XVII. Bom, bora lá para ver o que a questão quer da gente. A partir da análise do mapa, constata-se que o uso da metáfora do arquipélago no título da imagem expressa a seguinte característica da organização espacial do Brasil naquele momento. Letra A, reduzida integração econômica do território colonial. Letra B, desigual distribuição regional da atividade industrial. Letra C, excessiva diluição política do poder governamental. Letra D, acentuada fragmentação fundiária da propriedade rural. Ou seja, a questão quer que a gente relacione como é que essas ilhas, já que arquipélago significa conjunto de ilhas, essas ilhas de produções vistas no século XVII, no Brasil colonial, se relacionam com a ocupação dos portugueses na América. Portanto, eu vou de baixo para cima, porque vai fazer mais sentido. Letra D. A ocupação na América pelos portugueses se deu de maneira acentuada por conta da fragmentação fundiária da propriedade rural? Muito pelo contrário. A gente sabe, por exemplo, que a produção de cana se deu a partir da plantation que se utilizava da ideia dos latifúndios, de grandes lotes de terra. Portanto, não existia fragmentação fundiária, existia concentração fundiária. Já eliminamos a letra D. Letra C. Excessiva diluição política do poder governamental. Foi por isso que se deu a organização espacial do Brasil no século XVII? Não. A gente sabe que, inclusive, o poder não era diluído. O poder era centralizado, sobretudo a partir da criação do governo geral em 1548. Portanto, também eliminamos a letra C. Letra B. Desigual distribuição regional da atividade industrial. Vendo o mapa, lendo a legenda, a gente não observa nenhuma relação com a atividade industrial, que, inclusive, só vai começar a acontecer no Brasil séculos mais tarde. Portanto, essa a gente já elimina logo de cara. Logo, letra A, reduzida integração econômica do território colonial. O que a gente está observando é que existiam múltiplas produções e não existia concretamente uma relação entre elas. Isso significa que também não existia relação entre as regiões ocupadas pelos portugueses na América, o que de fato vai se transformar a partir do século XVIII com o desenvolvimento da economia mineradora. Por isso, a letra certa é a letra A. Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês têm alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários ou também procurar a mediadora ou mediador do seu polo. Espero que fiquem todos bem e isso vai passar. Por isso, fiquem em casa. Tchau, tchau, gente.